Vamos abrir na carta de Paulo a Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler do versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém. Ó Senhor, esta é a Tua palavra, é a Tua vontade, e ela é tão diferente do que nós somos em nós mesmos, e a nossa mente natural não funciona dessa maneira. Ela foi corrompida, foi estragada, os nossos pesos, as nossas medidas são fraudulentos. Por isso pedimos e necessitamos da Tua ajuda, do Teu Espírito, que nos ensine a mente de Cristo e explique para nós a Tua vontade. Dependemos do poder do Teu Espírito, que inspirou estas palavras para aplicá-las em cada um de nós, para a Tua glória, para o Teu louvor. É isso que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, da última vez, compartilhamos a humilhação de Cristo, que começa
no versículo 6. E os irmãos, eu fiz questão de ler todo o texto, pelo menos uma boa parte, para a gente se lembrar do contexto de que Paulo coloca esses versículos. E hoje eu gostaria de compartilhar o versículo 9, 10 e 11. Então os irmãos se lembram que ele está falando aqui daquela dificuldade que os irmãos tinham lá em Filipos. Eles já tinham avançado, tinham os dons, tinha uma comunhão entre eles, eles eram muito amáveis, muito generosos, mas ainda eles estavam em falta desta unidade em Cristo que Paulo vai colocar aqui no versículo 2, né? Ele fala para completar a alegria dele, para que eles pensassem da mesma maneira, tivessem o mesmo amor, um só espírito. Nós já compartilhamos, né, essas coisas. E não fazer nada por aquela ambição egoísta ou por vaidade, mas considerar cada um como servo, era isso que estava faltando, né, ainda ali na experiência deles, para eles experimentarem a perfeita união que nós já temos em Cristo. Nós já somos um em Cristo, perfeitamente unidos, mas a nossa experiência dessa unidade às vezes é distante dessa realidade que nós já temos em Cristo. E Paulo vai dar o remédio, ele vai dizer o porquê, o que faltava e como eles deveriam pensar para que eles experimentassem essa unidade. Então ele vai, no versículo 5, falar que eles deveriam ter a mesma mente de Cristo. Eles deveriam considerar as coisas como Cristo considerou, para que eles andassem nesse caminho de unidade e comunhão. Então, a mente de Cristo foi essa. Então, nós vemos aqui a humilhação do Senhor. Ele não se apegou às coisas que eram do seu próprio direito, ele se esvaziou, ele se manifestou de uma forma humilde. Ele não quis agarrar uma posição, mas ele deixou ela, encobriu a sua glória, ele se uniu aos fracos, aos homens, ele serviu ao Pai, foi obediente em tudo ao Pai e também as coisas fracas desse mundo. Ele foi servo, ele se apresentou como um servo e humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então foi aí que nós paramos da outra vez. E nós poderíamos pensar que para o fim da exortação de Paulo, a exortação poderia parar aí, não é verdade? Vocês precisam caminhar assim, obedecer, ser servos e se associar aos fracos, e ele já podia continuar o seu argumento, mas não. Ele não continua, ele não passa para frente, ele vai falar da exaltação do Filho de Deus. Ele vai dizer que o resultado disso, o resultado da sua auto-humilhação, foi a sua exaltação, a sua glorificação. Então ele começa com um por isso aqui. Por isso. O objetivo aqui do apóstolo é consolar e encorajar os irmãos, as nossas vidas, e lá no caso os irmãos de Filipos, a seguirem o exemplo de Cristo. Pois não há nada que a alma humana natural deseje menos do que a auto-humilhação. Totalmente o oposto da vida natural. E
E há uma grande batalha aqui. Não é fácil esse caminho, mas o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, ele quer nos encorajar a seguir esse exemplo de Cristo, para mostrar que o resultado final daqueles que andam nesse caminho de cruz, de serviço, de um amor de abnegação, o final ele é glorioso, assim como foi e está sendo o final da obra de Cristo. Por isso, ele diz que Deus o exaltou. Meus irmãos percebem aqui que agora quem age é Deus. Quem que estava agindo aqui na humilhação? Era o próprio Filho. Ele se humilhou, ele estava se esvaziando, ele serviu, ele obedeceu, ele morreu. Mas agora que é o Pai, é Deus que começa a agir. Então quem o exalta é Deus. É o Pai, pelo poder do Espírito Santo. A exaltação de Cristo não foi uma autoexaltação. Ela foi uma auto-humilhação, mas não uma autoexaltação. Quem o exaltou foi o Pai. E diferente daqueles que Paulo estava falando anteriormente, que buscavam essa autoexaltação, que era o motivo de divisões, de contendas, eles queriam ser os primeiros, eles queriam obter uma posição mais alta, e isso sempre causa divisão. Aqui, a mente de Cristo, ele só se esvaziou. Ele não buscou a sua exaltação. O caminho dele foi para baixo, digamos assim. E Deus que o exaltou. E esse princípio, essa verdade, está em toda a Escritura. Paulo está trazendo a memória dos irmãos, explicando para eles. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 11, quando o Senhor está explicando essas coisas, de que eles não deveriam buscar ser os primeiros, aqueles que dominam, né? Porque eles discutiam quem ia ser o maior, né? No versículo 11 ele fala assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Aí logo em seguida ele fala: pois, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, no começo aqui é o caminho dos homens, é o caminho nosso natural. Aqueles que querem e buscam se exaltar serão humilhados. Mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor disse isso exortando e encorajando os seus discípulos exatamente com relação a este assunto. Tiago, capítulo 4, versículo 10, quando Tiago está falando daqueles mestres que diziam que eles eram sábios, né? E que queriam ser os primeiros, eles eram os grandes mestres, né? Ele vai dizer, nós lemos esse versículo, que aquela sabedoria deles era demoníaca, porque era uma sabedoria que se colocava acima dos outros. Tiago diz assim, no 4:10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6, Pedro vai dizer a mesma coisa. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então esse é o encorajamento.
A mente de Cristo, ela se humilha, ela segue o caminho da cruz, ela serve, não busca se exaltar, e aguarda, e espera, e confia nas promessas de Deus. E Paulo vai dizer então que por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele diz aqui, assim como a auto-humilhação foi infinita, ele desceu infinitamente. Ele foi, digamos assim, rebaixado infinitamente. Por ser Deus, qualquer tipo de humilhação e essa sujeição é uma humilhação infinita, porque a sua glória ela é infinita. Assim como a auto-humilhação foi infinita, ele se colocou numa posição infinitamente baixa com relação a quem ele é. Deus o exaltou à mais alta posição. A palavra aqui é extremamente elevada, além do que se pode medir, é o que Paulo está dizendo aqui, ao status de suprema majestade e honra. Deus o exaltou a essa posição. É a posição de Cristo. E nós podemos pensar, mas então ele não tinha essa posição? Né? Ele recebeu algo que ele não tinha? Porque como Deus não tem falta de nada. Ele nunca teve falta de nenhuma glória, de nada desse tipo. Mas diz que Deus o colocou à mais alta posição. Mas quem foi colocado nessa alta posição foi esta pessoa divina, o Deus homem. O Filho estava eternamente com o Pai, mas ele não estava unido à natureza humana. Ele não era um homem antes de ser feito homem. Ele já estava nessa mais alta posição. Mas o que Deus faz agora é exaltar este Deus homem, o Filho do homem. O caráter e a dignidade da sua pessoa foi exibida e exaltada. Antes ele era cheio de glória sem estar unido à natureza humana. Agora a sua humanidade também está exaltada com a glória que ele tinha com o Pai em sua divindade antes que o mundo existisse. Quem está exaltado agora é um homem. É Deus, mas é um homem. Há um homem, Deus, que está na mais alta posição, exaltado à destra de Deus. Isto não havia antes da sua humilhação. Ele foi colocado como supremo com relação à condição que ele assumiu para si, como homem dentro da criação. Ele assumiu a condição de um homem, não foi? Dentro desta criação. Deus o exaltou nesta condição que ele assumiu para si, como um homem dentro da criação. Deus, homem, exaltado à mais alta posição. Eu fiquei pensando como dar um exemplo para a gente entender de uma maneira ilustrativa. Se Cristo tivesse entrado nesse mundo como uma pedra na criação, se ele fosse uma pedra, ele mostraria a dignidade, a sua dignidade, sendo a pedra mais perfeita que existe nesse mundo, a pedra mais bonita. E como ele é assim, as outras pedras não iriam aceitá-lo. Essa é uma pedra rejeitada.
E ele seria exaltado e glorificado como Deus, como a pedra mais excelente, numa posição mais elevada, exercendo o maior poder e influência possível no mundo das pedras. Se esse mundo aqui só tivesse pedra, o Filho do Homem, ou Deus, entrasse nesse mundo como uma pedra, ele agora seria essa grande pedra, que mostraria seu poder, e todas as outras pedras seriam influenciadas, estariam sujeitas a essa pedra maravilhosa. E eu lembrei desse exemplo porque em Atos 4:11, Pedro falando aos líderes judeus, ele diz: Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, mas ela se tornou uma pedra angular, ou seja, aquela pedra que direciona todas as outras pedras numa construção. É a principal pedra, é a pedra que está comandando aquela situação. Tudo depende e está alinhado de acordo com aquela pedra. Só que Jesus não entrou como uma pedra, ele entrou como um homem. Ele está exaltado como esse grande homem supremo sobre toda a criação e todos os homens e todas as coisas. É assim como sua humanidade, lembra que nós falamos que o seu corpo, a sua humanidade encobriu a glória natural dele, não foi? Ele recebeu um corpo, esse corpo foi um véu para encobrir a sua glória. Ao ressuscitar, foi o oposto. A sua glória divina se manifestou em seu corpo humano, que foi glorificado. Primeiro era o natural que encobriu a sua divindade. E agora é a sua divindade que está glorificando o natural. Foi exaltado quando Deus o ressuscitou e o fez assentar-se à sua direita. Porque o que foi glorificado é um homem, foi um homem. É um homem que está sentado à destra de Deus. Não é uma força, uma coisa etérea, digamos assim. É um homem sentado à destra de Deus. E ele é o principal homem de todos. E não só de todos os homens, de tudo que existe. De tudo que não é Deus. Tudo que Deus criou, que está à parte de Deus, porque só Deus ele existe mesmo, de fato. O resto só subexiste, é uma dependência de Deus. Em todas essas coisas que subsistem, como se fosse aqui um conjunto separado, Deus entrou lá, se fez um deles, e ele está exaltado acima de todas essas outras coisas aqui que não é Deus. É o Deus homem. Em Efésios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, que Deus que manifestou, ele está falando do seu poder, né? O poder que foi manifesto, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Todas essas palavras aqui são palavras que denotam autoridade, qualquer tipo de autoridade, seja autoridade civil, autoridade dos anjos, espirituais, qualquer coisa que tenha autoridade nesse mundo, não só nesse mundo aqui, nessa terra, mas de tudo que existe, ele está acima, sua autoridade está acima. E aí, de todo nome que se nomeia, você dá um nome para uma coisa aí. Qualquer nome que você quiser dar,
o nome dele está acima. Tudo que tem um nome. Não só nesse século, mas o vindouro, ou seja, é hoje, amanhã, depois amanhã. Não só agora. Não só quando ele ressuscitou, e para sempre. E no 22 diz, e sujeitou todas as coisas. Tudo. Tudo que está nesse subconjunto aqui que foi criado. Todo o universo. E não só o universo. Todos os anjos, todos os demônios, tudo que existe. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Existe a igreja, não existe? Então ele também é o cabeça da igreja. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e esperança de vocês estão em Deus. Atos, capítulo 5, versículo 30. Esses textos aqui estão falando de que Jesus Cristo foi exaltado quando Deus o ressuscitou e o fez assentar à direita do Pai. Atos 5, 30. E o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Em Romanos, capítulo 1, versículo 4, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele foi exaltado, essa mais alta posição. E Paulo diz que, então, ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome, nós ouvimos nas últimas ministrações, o nome fala de dignidade, de fama, de reputação, de autoridade. É um título de honra e reverência. Não, você nunca viu um filme assim que alguém lutou numa batalha e tal, então ele chega diante de um rei e o rei concede um nome para ele? Você, a partir de agora, será... Augusto era um nome desses, que foi dado ao primeiro imperador romano. O nome dele não era Augusto, ele recebeu esse nome. E Jesus, o Pai, lhe deu um nome que está acima de todo nome. E interessante aqui que Jesus ele não exigiu a sua exaltação e nem o seu nome. Porque a palavra diz que o Pai lhe deu. A palavra aqui é a mesma palavra que vem de graça. Deu a ele graciosamente. Como um senhor que concede um favor a um servo que lhe agradou e a quem ama, era usado nesse contexto. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por ser Deus, verdadeiramente ele mostrou méritos.
A exaltação de Cristo não foi uma exaltação vazia, não foi uma carteirada, digamos assim. Eu estava compartilhando com os irmãos semana passada, não é aquele pai que é empresário, aí ele tem o filho dele lá. O filho não manja nada da empresa, ruinzão, vai lá, só fica arrumando problema na firma e tal. Aí o pai vai lá, ó, eu vou colocar esse daqui, ele vai ser o gerente agora da firma, né? O pessoal dá aquela olhada torta, fala, ixi, rapaz, esse daí não sabe nada. A exaltação de Jesus não foi uma carteirada, uma exaltação vazia, foi uma exaltação cheia de méritos. Ele ganhou um nome, ele ganhou fama, ele ganhou reputação, ele ganhou glória. Porque ele é Deus. Se Deus é todo glorioso, tudo que ele faz, ele vai fazer de uma forma tão gloriosa que vai ser sempre cheio de méritos. E por ser Deus, ele verdadeiramente mostrou os seus méritos. O seu nome foi de acordo com a sua obra e com a sua pessoa. Ele é realmente digno da sua exaltação, do seu nome. Ele é digno de ser colocado lá. Ele realmente merece, ele é Deus, e quando ele se manifestou, tudo que ele fez e o que ele é, fez o seu nome digno. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, diz assim, vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, Paulo está vendo o Filho de Deus entronizado. E o que eles cantavam? Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos. Os irmãos lembram? Não havia ninguém digno. Quem é digno? Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos. Mas por quê? Pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quem é digno? Ele é digno. Ele ganhou um nome, mas é um nome digno. Não é vazio, não é sem falta de substância. E o seu nome está acima de todo nome, acima de tudo que é criação, acima de tudo que se nomeia, que existe, dependendo de Deus. Quando entra na criação, ele se mostra digno e exaltado acima de tudo que é criado. Então Paulo diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dobrar os joelhos era um gesto, né, comum, e ainda é hoje, né, de demonstração de respeito, de submissão, de adoração. Expressava o reconhecimento de autoridade, de divindade. O nome que lhe foi dado está acima de tudo que existe, para que toda criatura e qualquer coisa na criação, no céu, na terra e debaixo da terra, lhe renda adoração e submissão. A adoração e submissão são consequências da sua posição e a dignidade do seu nome. Paulo ele dividiu aqui em 3 fases, né? Ele está numa posição elevada, Deus o pôs lá, ele recebeu o nome, ele é digno de estar lá, e a consequência disso é que agora ele será adorado.
e todos se submeterão ao seu nome e à sua pessoa. Então ele fala aqui no céu, ao que está acima dos céus, que é a palavra original. É tudo que está acima dos céus, seres celestiais. Alguns irmãos colocam aqui até aqueles santos que já morreram e estão também nos céus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 4, diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: e a todos os anjos de Deus, e todos os anjos de Deus o adorem. O seu nome está acima de todos os anjos, de todas as criaturas celestiais. E todos eles se dobrarão e o adorarão. Um Deus homem. Nos céus, na terra, tudo aquilo que é desse mundo, terreno, temporal, todos os homens e criaturas da criação, ele é a autoridade máxima na terra e até entre os maiores do mundo. Se você imaginar as pessoas que têm mais autoridade nesse mundo, eles também se dobrarão, o seu nome é acima do deles, eles dobrarão os seus joelhos. Todo o governo, toda a autoridade, a Bíblia diz que todos, na verdade, são seus servos, estão trabalhando, porque a Bíblia diz que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Entre os senhores, ele é o Senhor. Entre todos os reis, ele é o Rei. Ele reina sobre esses. Mateus 28, 18, Jesus falou assim, aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, João viu o Senhor e ali diz que ele é o soberano dos reis da terra, ele é o soberano dos reis da terra. O Deus homem, o Filho do homem é o soberano dos reis da terra. Em Apocalipse 19, 16, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o único digno entre os homens, pois todos os demais pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Não há ninguém mais digno entre os homens. Já o Filho do Homem foi santo e se tornou o Salvador deles. Aqui na terra, ninguém mais tem dignidade diante de Deus. Todos pecaram. Só há um que não pecou. E ele é tão bondoso que ele salvou ainda alguns desses, que não tinham dignidade alguma. Entre estes, ele é o primeiro, entre todos os homens. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E entre os homens aqui, ele é o sumo sacerdote. Ninguém pode se chegar a Deus. Tem só um homem que pode se chegar a Deus. E ele se achegou e está intercedendo ainda por nós. É Jesus Cristo. Ninguém pode se chegar a Deus. Todos estão desqualificados. Só há um que pode. Ele é um mediador santo. Todos pecaram, ele não. Puro e inculpável entre Deus e os homens.
Você pode dizer, mas tinha outros sacerdotes, mas eles eram tão fracos perto desse porque eles morriam. Morriam, aí tinha que levantar um outro sacerdote. Aí esse aí morria também. Era pecador, morria também. O povo podia achar, nossa, né, aquele sumo sacerdote, realmente ele é. De repente ele estava lá, os vermes estavam comendo ele. Hebreus 7, 26 e 27. Era adequado que tivéssemos um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os outros sumos sacerdotes, oferecer sacrifício dia após dia, primeiro para os seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele fez isso de uma vez só, quando se ofereceu a si mesmo. Ele é aquele que recebeu o Espírito Santo e deu à igreja. Ninguém recebe o Espírito Santo direto, assim. Ele recebeu o Espírito Santo. E nós recebemos aquilo que está descendo da cabeça, o óleo que está descendo da cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o juiz justo de vivos e mortos, de ímpios e de crentes. Há alguém que é mestre nesse mundo, ele é o mestre. O mestre é a sabedoria em pessoa. Ele é o profeta. Dentre os profetas, ele é o profeta, é o supremo profeta. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele é o santo. É tudo no singular. Ele é o Messias. Ele é o rei dos judeus. Ele é o amado do Pai. Ele é o bom pastor. Ele é o redentor. Ele é na terra. Não há ninguém como ele. Se você for na casa do irmão Fabrício em Montemor, você vai chegar na casa dele e vai ter um quadrão bem grande assim, ó. Aí lá ele está escrito assim, ele será chamado. Aí lá tem todos os nomes que a Bíblia dá para o Filho de Deus. Você vai ver a dignidade dele. No céu, na terra e debaixo da terra também. Debaixo da terra os joelhos se dobrarão. No mundo dos mortos, a própria morte, o inferno e aquele que tem o poder da morte. Porque entre os mortos, ele também é o primeiro. Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte. Em Apocalipse capítulo 1, 18, ele diz, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo e para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Debaixo da terra ele é o primeiro. Dos que morreram, ele foi o que levantou primeiro. Ele é o Senhor sobre a morte, ele é o Senhor sobre tudo, no céu, na terra e debaixo da terra. Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Muitos textos dos irmãos veem que estão associando a sua morte, seu sacrifício por nós, com a sua exaltação. Dentre os mortos, ele é o primogênito. Ele não foi deixado na morte dentre os que morreram. Ele também se tornou digno, pois saiu da morte. O Filho do Homem é digno, incomparável, vencedor, mostrando a sua dignidade diante de todas as coisas que existem. É claro, menos do próprio Deus Pai. Por onde ele passou como conquistador e digno de ser o primeiro e de ter toda a preeminência. Desde quando ele se fez um homem, tudo que ele fez, ele foi fazendo, se mostrando o primeiro e o digno de ser o primeiro, e o melhor, e o mais exaltado, e o grandioso. Lembra quando os judeus pediram para o pessoal prender Jesus? O que eles falaram? Eu nunca vi ninguém falar que nem esse homem. E os irmãos vão vendo nas Escrituras, ele é incomparável. As pessoas diziam, eu nunca vi nada parecido com isso. E toda língua confesse, esse confessar aqui, para que reconheçam, para que concordem publicamente, para que consintam completamente, para que louvem publicamente. Jesus não receberá louvores falsos e ilegítimos. Dobra aí e fale algumas coisas aí. Ele será louvado, todos reconhecerão, todos concordarão. Os ímpios concordarão. Os anjos reconhecerão, todos verão, todos concordarão com a sua posição. Tudo que existe na criação de Deus confessará e confessa a dignidade e o senhorio de Jesus Cristo. Anjos e demônios, homens de todos os povos, línguas e nações. Quando ele diz aqui toda língua, anjos, demônios, homens de todas as línguas e nações, intelectuais, simples, ricos, pobres, livres, escravos, ímpios, santos, todo tipo de gente se dobrará e reconhecerá que ele é digno de louvor e adoração. A exaltação e a dignidade de Jesus é céus, terra e embaixo da terra. Ou seja, todo tipo de criatura e de coisas criadas. Ela também está horizontalmente. Todas as línguas, povos e nações. Não é só de um povo, só de um pedacinho, só de um grupo. Não. Todas as línguas, povos e nações, todas as culturas, todos os tipos de pessoas, todos adorarão o Filho de Deus. E isso, a exaltação dele está no presente e por toda a eternidade, nunca acabará. E o que eles confessarão? Que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra traduzida aqui, Senhor, é Kyrios. Essa palavra aqui, naquela tradução da Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, quando ali um pouco antes da época de Cristo, já havia a influência dos gregos ali entre os judeus, e muitos já não sabiam mais falar e ler a língua original.
Então, alguns traduziram todo o Velho Testamento para o grego, para que os judeus pudessem ler. E essa tradução é chamada de Septuaginta. E lá nessa tradução, toda vez que aparecia o nome de Deus, que era o tetragrama lá dos judeus, o nome que eles não falavam, eles colocavam essa palavra aqui, Kyrios, o Senhor. Quando os irmãos leram isso aqui que Paulo escreveu, que ele escreveu em grego também, eles sabiam exatamente o que ele estava falando aqui. Jesus Cristo é o Senhor. Transmite a ideia de Senhor soberano e supremo sobre tudo. E o imperador, na época do Império Romano, também era chamado de Kyrios. Todos irão reconhecer e confessar que o Filho do Homem é o supremo Senhor do universo. Deus se faz homem em Jesus Cristo, e esse Deus homem é o mais exaltado e digno de toda a criação. Tudo foi criado para esse fim, para Ele, para que Ele seja o primeiro e em tudo ter a preeminência, como está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, para que em tudo tenha a preeminência. Em Efésios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Qual que foi o propósito que Deus estabeleceu em Cristo? Por que esse mundo existe? Por que não existe, na verdade, nada? Por que Deus não ficou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá, do jeito que eles sempre eram, e nada existia? Por quê? O que aconteceu que de repente apareceu toda essa criação? O que eles decidiram? Por que eles fizeram isso? Por que a gente está aqui? Por que existem anjos e demônios? Por que aconteceu tudo o que aconteceu? Essa é a grande pergunta. Por quê? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A palavra convergir aqui é encabeçar, é você pegar um monte de coisa assim, aí você coloca, você junta bem assim e coloca numa cabeça. Deus criou todas essas coisas, eu e você, o passarinho, o cachorro, o ímpio, o Trump, quem mais você quiser, o diabo, tudo. Para pegar tudo e fazer Cristo ter a preeminência sobre todas essas coisas. Não falso, não assim forçado, pega lá e joga aqui. Não, ele criou todas as coisas para que o Filho de Deus entrasse nesse mundo e ele mostrasse a sua preeminência. Ele, como aquele conquistador, que vai, por onde ele passa, ele vai conquistando, ele vai sendo colocado primeiro em tudo. Ele passou aqui, ali ele virou o primeiro. Passou ali também, ele virou o primeiro ali. Foi na morte, morreu, ele virou o primeiro lá entre os mortos. Tudo ele é o primeiro, ele foi o primeiro. É por isso que tudo existe, para que ele seja o primeiro em tudo. E nós somos salvos, sabe por que a igreja existe? Para que ele seja o cabeça da igreja também. Para convergir em Cristo todas as coisas. E isso para a glória de Deus Pai. A sua exaltação é para a glória de Deus Pai. Pois depois de tudo estar aos seus pés, ele entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios, capítulo 15, 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Era o número dele milhões de milhões, milhares de milhares. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E eu ouvi a toda criatura, toda criatura nos céus, na terra, debaixo da terra, os que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Tudo é para isso que as coisas foram criadas. Em Colossenses diz que ele é a causa da criação. Nada seria criado se não fosse para esse motivo. Esse é o mistério de Deus. Esse é o propósito de Deus. E para encerrar, eu queria fazer algumas breves aplicações, irmãos. Então, a exaltação de Cristo nos incentiva a andarmos no caminho da cruz, que é o único caminho capaz de produzir a unidade verdadeira e perfeita comunhão. Os irmãos lembram por que ele pôs isso aqui? Está no meio da exortação sobre a comunhão, o caminho da cruz. Que isso nos encoraja. Foi feito assim com o Filho de Deus e a Bíblia nos promete que nós também seremos glorificados, que nós estamos sentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. E o Senhor dará a parte que nos cabe no reino. Ele sabe a parte que nos cabe. Nenhum de nós tem méritos, mas é aquilo que Ele operou nas nossas vidas. É aquilo que de Cristo foi formado em nós. E o Evangelho consola aqueles que estão sofrendo com os pecados do mundo, as perseguições, as aflições, os sofrimentos, da mesma forma que nos incentiva a tratar os nossos pecados. O egoísmo, essa busca por glória, ambição, essas coisas terrenas que destroem a unidade. O Evangelho nos leva sempre para essa glória futura, para a esperança da ressurreição. Paulo, mais para frente, ali aos Filipenses, ele vai dizer, no capítulo 3, versículo 10, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Vocês vão estar vendo? A gente tem que ir nesse mesmo caminho, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço para que estão adiante. Prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. E aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, quem foram essas testemunhas? Aqueles que andaram nesse mesmo caminho aqui. Paulo está falando dos heróis da fé, aqueles que foram cerrados ao meio, que esse mundo não era digno. Eles andaram nesse caminho do Filho de Deus, de cruz. Era a nuvem de testemunha. Ele fala assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é isso que Paulo está falando? Olhem para Jesus para vocês terem unidade.
e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vê aqui Paulo, a sua própria luta interna, e aqui aos hebreus contra as perseguições, a proposta é a mesma: participação nos sofrimentos de Cristo e aguardando o prêmio do chamado celestial em Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É a mesma coisa. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que isso anime a nossa vida. Essa é a promessa. 1 Pedro 4,13. Mas alegrem-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, o que Ele faz? Purifica-se a si mesmo assim como Ele é puro. E a última aplicação é que nós devemos nos lembrar que a nossa glória, ela não é nesse mundo. Nem a nossa cidadania, nem os tesouros, nem o nosso verdadeiro nome é aqui. A vida de Cristo até a sua ressurreição foi vida de cruz, irmãos. Não era aqui. Não era enquanto ele estava indo para a cruz que era o momento de receber a glória e a exaltação. Ali ele estava se humilhando, era o caminho da cruz. E o nosso também, a nossa vida aqui, até o dia que a gente morrer, o dia que o Senhor voltar, não é a hora da glória, do nome, da recompensa, não é. Da mesma forma que o Senhor andou nesse mundo mostrando a sua dignidade, agora nós estamos aqui nesse mundo e o Senhor está sendo formado em nós. O Senhor está nos fazendo idôneos, dignos do chamamento celestial. É isso que Ele está fazendo. Nossa vida aqui, nossa vida não é sobre ser feliz e estar numa condição confortável e sem nenhuma preocupação. E o Evangelho me dá algumas coisinhas aqui, depois no céu, não sei como é que vai ser. Mas nós estamos aqui para o Senhor ser formado em nós. É para a gente seguir esse mesmo caminho do Senhor. E nesse trabalho, Ele está fazendo todas as coisas cooperarem juntas. Todas as pessoas, os irmãos, as situações que nós somos colocados para servir, para obedecer, para amar, para abrir mão dos direitos, para sofrer, ou seja, para viver Cristo. Deus, na sua providência, colocou a igreja, às vezes eu me pergunto, falo, mas Senhor amado, é muita dificuldade, é muita confusão, como pode isso? É dificuldade em volta, é dificuldade dentro da gente. É uma coisa assim que parece meio caótica, assim. Mas o Senhor, exatamente aí que Ele nos colocou. Paulo não falou ali no final, logo na sequência, que o Senhor está fazendo isso para fazer a gente
puros e irrepreensíveis no meio de uma geração perversa, para que a gente brilhe como estrelas, para que Cristo seja formado em nós e fique evidente de que somos filhos de Deus, que os frutos apareçam. A gente precisa compreender isso, senão a gente vai perder o ponto do nosso chamado celestial. A gente vai pensar que o Evangelho é uma outra coisa. Aí a gente fica com umas ideias erradas e achando que Deus não gosta da gente, que está dando tudo errado para mim e para aquele outro ali não dá e tudo mais. Não, Ele está fazendo, o Senhor está fazendo tudo certinho para que Cristo, o crucificado, seja formado no meu coração, no seu coração. Ele colocou do nosso lado um irmão meio xaropão, tudo quanto é coisa. E colocou o ímpio, e colocou uns, ele deu um monte de dinheiro, outros ele não deu nada. E ele preparou tudo isso para que Cristo seja formado no que tem um monte, no que não tem nada, no que era xaropão, e todas as dificuldades. Porque a glória, irmãos, é depois, é só depois. Mas não é agora. Não é as coisas desse mundo, é só depois. Depois, quando os filhos de Deus forem revelados, quem eles são mesmo. Não é? Quando Jesus levantou dos mortos, não foi quando ele foi revelado que ele era filho de Deus com poder? Quando o Senhor nos levantar, nós seremos revelados, que será a nossa adoção de filhos. É depois, não é agora. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, ou que Ele trabalha e faz tudo trabalhar junto, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os irmãos perceberam aqui que formar Cristo em nós é parte da exaltação de Cristo? Por que ele está sendo formado em nós? A fim de que ele seja também o primogênito entre muitos irmãos. Entre os irmãos, ele também é o nosso irmão, mas ele é o primogênito. Ele é o melhor de todos. Ele é o principal. Ele está sendo formado em nós. Um dos motivos é esse, para que ele também seja o principal entre nós. E para encerrar, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Sabe por que ele vai transformar os nossos corpos para serem semelhantes ao corpo glorioso dele? Para mostrar que ele tem a capacidade de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, até a morte. Ele vai mostrar a sua glória nos levantando dos mortos, pelo seu poder, que ele tem domínio sobre tudo. A nossa glorificação, não vai achando que é só sua, não. Poxa, agora eu vou me dar bem. Na nossa glorificação, ele está sendo glorificado também. Glória a Deus. Amém, irmãos.